Shabbat Shalom a todos. Hoje nós estamos com mais um estudo da Parashá, a Parashá Vaigash, que significa e aproximou-se. Essa Parashá, ela subentende de Gênesis capítulo 44, o verso 18, e vai até Gênesis capítulo 47, verso 27. A sua Haftará está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, o verso 15 a 28. Na Brit Hadashah, nós temos Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1 a Mateus, capítulo 19, verso 30. O tema proposto é: a desordem na sociedade é o resultado da desordem na família. A desordem na sociedade é resultado da desordem na família. A autora desta frase é a Angela Merice, considerado pela Igreja Católica como uma santa. Por favor, leiam comigo Gênesis 44, verso 18. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tem de vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Por favor, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do verso 15. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por Yosef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais. Para o futuro, se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Muito bem. Após essa leitura, vamos fazer, então, um breve resumo dessa Parashá, Vaigash. Então, nós vemos que Yehudá, ele se aproxima de Yosef e implora que liberte Benjamim, oferecendo-se em seu lugar.
nós vemos também que Yosef revela a sua verdadeira identidade aos seus irmãos e os perdoa por suas ações passadas. Também consta nessa paraxá que Yosef manda chamar seu pai Jacó para vir ao Egito com toda a família. E Jacó se enche de alegria ao ver Yosef vivo. E a paraxá também trata do reassentimento da família de Jacó em Goshen, uma região do Egito. A fome continua e José gerencia a distribuição de alimentos. Então, essa aí, né, é o resumo dessa porção. Eu queria que aqueles que estão participando, por favor, neste exato momento, fizessem um breve resumo desta família. Qual é o contexto na qual eles se encontram? Em paz ou em guerra? Eu queria que alguém comentasse como estava essa família neste momento. Por favor, abra aí o seu microfone e participe. Shalom, Shabbat Shalom a todos. Shabbat shalom. Você está perguntando na questão da família de José, os israelitas? Isto mesmo. Então, em guerra, em guerra com a fome, eles não estavam vivendo bem também, né? Sabendo o que eles fizeram com o irmão dele e achando que um dos irmãos deles ia ficar em cativeiro, o mais novo, preocupado com o pai também, e com Jacó. O que ia acontecer com Jacó se Benjamim, né, ficasse em cativeiro? Então, eles estavam vivendo uma confusão. Não sei se é o sentido de guerra que se o senhor perguntou, mas é assim que eu entendi. Muito bem. Mais alguém, por favor? Mais alguma contribuição? O Rafa postou que a questão do peso das decisões. Obrigado também, Rafa, pela contribuição aí. Obrigado, Sandra. Então, como foi dito, as decisões que eles tomaram, as decisões que eles tiveram no passado, no sentido de família, aonde um deve proteger, guardar, zelar, né, o seu irmão, zelar pelo pai, honrar a mãe, viver a verdade, viver na Shalom, uma um breve sentimento de egoísmo, de materialismo, entrou no meio dos irmãos, fazendo com que os irmãos tentassem matar José. E com o fato que ocorreu, eles tiveram que criar e gerar uma grande mentira para o seu pai. E essa decisão na qual eles tiveram resultou em 2 períodos de 11 mais 11. A mentira criada e gerada, a ação tomada com relação a José e as consequências também dessa ação. O desfecho dessa mentira, somente após 22 anos, é que fora resolvido. Nesse período todo, a família estava desequilibrada, sem shalom, e a mentira imperava dentro deste lar. O pai, com o sentimento da perda do filho, o coração rasgado, machucado, para os pais, o ideal
é que quando eles morrerem, os filhos o enterrem, e não ao contrário. E para esse pai, a dor foi maior, porque na mentira contada não havia um corpo para enterrar. Para quem é pai, para quem é mãe, entende. Existe dor e dor. Quando Israel fica doente, eu queria que o Eterno tirasse a doença dele e colocasse em mim. Quando Israel sofre, eu queria que o Eterno tirasse dele o sofrimento e colocasse em mim. E eu tenho certeza absoluta que a mãe dele da mesma forma. Mas aquilo que ele tem que passar, ele tem que passar. E eu sei disso como pai. Mas às vezes nas preces nós pedimos ao Senhor, troca. Há esse sentimento de trocar. Por favor, Senhor, que eu sinta e poupe-o. E neste caso, nem o corpo o pai tinha. E eles mantiveram por 22 anos essa mentira. Então o Eterno, o nosso Pai e nosso Rei, aquele que criou a Techuvá, criou a Shalom, tudo antes de formar o homem, criou a Torá, ele já tinha gerado a graça da salvação antes de gerar o homem. O sacrifício puro e perfeito, ele já o tinha feito antes da criação do homem. Embora o Eterno não tenha interferido nesse período de 22 anos, trazendo à tona ou jogando na face, o Eterno poderia ter levantado um profeta e ter levado a informação até o pai de Yosef e desmascarado seus filhos. Mas o Eterno, desde aquele primeiro momento, em oculto, ele já estava trabalhando. E aqui eu quero trazer uma menção. Se caso há alguém com dificuldade em meio à casa, família, a amigos, a trabalho, a questão de convivência com o próximo, foi traído, foi machucado, maltratado, pode ter certeza, se você não revidou, se você não deu lugar ali, vazão à raiva, à ira, não deixou aquilo explodir, certamente que desde aquele momento, se você teve uma atitude justa, se você procurou manter a shalom aonde não havia shalom, pode ter certeza que desde aquele primeiro momento, o Eterno já está trabalhando a seu favor. E é assim entre marido e mulher, é assim entre pai e filho. Tem coisas que não adianta falar, não adianta uma correção, não adianta um castigo. Tem coisas que só o Eterno para mudar no marido, para mudar na esposa. Tem coisas que é só o Eterno para mudar também nos filhos. Mas para ver este milagre ou milagres com relação à família, com relação a outro ser humano, a primeira atitude, a primeira ação, uma vez que você está no caminho, uma vez que você conhece a verdade e almeja ter as vidas, se você conhece a verdade e não a pratica, você já está no caminho, mas não pratica a verdade, não pratica a shalom, não pratica a justiça, não pratica as ordenanças,
você não tem nem esta vida, nem a vida por vir. Esse recado é para aqueles que já estão no caminho. Essa não é uma mensagem para, eu não conheço a Torá, eu nem sei o que se fala, eu não conheço Yeshua. Não, não. Essa mensagem, este Shabbat, é para nós. Nós, chamados de messiânicos, nazarenos e outros nomes por aí. Já estamos no caminho. Já estamos na verdade. Já estamos no processo de Teshuvá. E se falharmos com o nosso próximo, e principalmente com os da nossa família, não há mundo vindouro para nós. Não há outra vida, não há necessidade de haver uma outra vida, sendo que nessa nós não respeitamos o nosso semelhante. Sendo que nessas, aqueles que têm filhos, que são presentes de Deus, se você não respeitou, não educou, não exortou o seu filho como prescreve a Torá, para que outra vida para você? Sendo que te foi dada a oportunidade de ser pai. Para que uma outra vida para você se você não respeita a sua esposa, não a ama? Se você desfaz dela em meio à família, familiares ou dentro da sua própria casa, se você desfaz o seu próprio marido perante outras pessoas, você já tem a Torá escrita no coração e na mente. Você já está no caminho, andando nele. Você já está no caminho estreito. A graça te alcançou. O sangue do Machia corre na sua fronte. Esta ação de não fazer techuvá com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos, também não existe techuvá entre você e o Eterno. Esquece. Então, nas palavras ditas dentro de casa, preste bastante atenção. Nas palavras ditas frente ao seu filho com relação ao seu marido, preste muito atenção. Porque está acontecendo hoje a inversão dos valores. Aonde a mulher tornou-se líder do lar, já não basta a agenda do mal para atacar o elemento homem, aí vem a messiânica, conhecedora de Torá, e não edifica o lar. Ela se torna a líder do lar, a dona do lar, menosprezando o marido, não o respeitando, não o dando honra, não reconhecendo o senhorio dele sobre ela. E aí há aqueles maridos que pegam o seu senhorio e empregam para a esposa. E aí ele se torna um capacho. E os filhos veem isso. E essa família está vivendo uma mentira quando isso ocorre. Quando não há um amor verdadeiro, quando não há reconciliação. Se não há reconciliação, não existe techuvá verdadeira. Se não há reconciliação, para que ter uma vida no porvir? Nós estudamos todos os Shabat. Cada semana há uma mensagem para o indivíduo, para o coletivo, para a família. Esta inversão de valores. Nós não podemos culpar Hassatam, nós não podemos ocupar né, terceiros. A maior parte dela é que nós nos permitimos que a nossa família seja totalmente assimilada
por todo tipo de anomia. Embora nós messiânicos e nazarenos pregamos a Torá, ensinemos da Torá, a maioria das vezes a nossa prática dentro de casa não condiz com o que pregamos, falamos e cantamos. Nós brigamos, nós gostamos de nos isolar dentro de casa. Às vezes, nós damos telefone para os nossos filhos para eles almoçarem junto à mesa. E aí, no futuro, nós colhemos o quê? A falta de comunhão de mesa. Eu já fui pego várias vezes, cada um com seu celular, nem sabia o que estava mastigando e rindo ali do vídeo que estava vendo, ou vendo um vídeo interessante, mas nada é mais interessante do que ter a comunhão de mesa com os seus. Não existe amigo, não existe trabalho, não existe nenhuma interferência que possa adentrar ali na mesa. Não há mais tato, não há mais olho no olho, não há mais tete a tete. Quando a família começa a falar gritado, Shalom já foi embora há muito tempo. E estando no caminho e conhecendo a verdade, e o grito impera, não há vinda do porvir, não há futuro. Não há do porquê guardar e lembrar, não há do porquê de ser zeloso para outras pessoas verem se você não tem palavras de ternura, firmes quando necessárias, mas de ternura. O grito é um sinal, é uma porta que você abriu para que Ra-Satã entre. Eu não disse que ele está lá dentro, não. Com os seus gritos, com o seu jeito nervosinho, com essas palavras que têm sido ditas dentro do seu lar, não adianta aí, pastor, faz uma oração lá em casa para quebrar palavras ditas, pensadas, faladas. É muito bonito, mas eu não me arrependi, eu vou continuar falando. Eu não procurei segurar a minha boca, eu vou continuar falando. O que eu estou plantando é a decadência, é a frouxidão, é a impotência. E essa mentira prevalece dentro de vários lares. A esposa é agredida com palavras e já houve casos até com a violência mesmo. Pasmem, e isto no nosso meio. Ambas violências, física e moral, doem e vão direto para a alma. Homens chorando, escondidos, mulheres chorando. Por que eles estão sofrendo e chorando dentro do seu próprio lar, uma vez que Deus uniu esta família? Então, techuvá, ser um tzadik, não é para ser lá na comunidade, na sinagoga, na igreja. É primeiro dentro do lar. Uma outra mentira que nós estamos vivendo. Perdeu-se o momento de olhar no olho e ter uma conversa firme com esposa, com marido, com filhos. Ah, se eu falar forte, não tenho carinho. Se eu falar forte, acontece A, B ou C. E quando você não fala forte aquilo que tem que falar forte, dentro de casa, dentro da família, tem que ter aquela conversa forte. Mas essa palavra forte, ela não começa desmerecendo o físico, a moral e a índole. Não. Olha, precisamos de conversar. Ponto. E sério e firme. Precisamos de pontuar algumas coisas, porque somos família. Imagine eu chegar perto da Cristina e falar: olha,
Você parece criança. Precisamos conversar. Essa palavra, você parece criança, já era. Já era. Ela pode ser evitada e tem que ser evitada. Porque tudo que vier depois dessas palavras será só um discurso. E essa primeira palavra já cortou toda a aproximação. Vaigash. Não existe aproximação dentro dos lares, dentro da comunidade, entre os messiânicos, entre os nazarenos. Nós temos que nos aproximar para consertar, como família, como comunidade, aceitar correções, aceitar as palavras firmes. Porque senão vivemos como a família de Jacó. Vivemos como os irmãos de José. Uma mentira. Lembrando que todos eles crentes, tementes a Hashem. 22 anos aonde a mentira imperou. Eu queria que os casados fizessem agora uma avaliação de coisas que você não tem falado com medo de machucar. Eu vou poupar esse desgaste, porque se eu falar vai me dar um problema. Se eu falar, eu estou sem carinho, estou sem afeto. Se eu falar, eu estou sem sexo. Se eu falar, eu fico de castigo dos mimos. Se eu falar, a comida fica salgada. Essa mentira que está aí imperando, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, chegou a hora de acabar essa mentira dentro da sua própria casa. Não está bem e teme conversar. Eu procurei minha amiga, meu amigo, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, mas nunca procurou o marido. Nunca procurou a esposa. E aí, o negócio virou uma bola de neve, grande, terrível. Mais um divórcio. Mais um problema entre pai e filho. Mais um problema entre filho e pai, mal resolvido. E aí, separação entre pai e filho. E aí, separação entre marido e mulher. Em todo momento, se nós queremos uma techuvá verdadeira com Hashem, a primeira techuvá é dentro do lar. Somente após eu tentar e aí não obter resposta, é que eu vou adiante para procurar a liderança, é que eu vou adiante procurar o Rosh da minha casa, aonde eu congrego. Porque a função desse Rosh te dá a palavra, o alimento, te dar a água. Se está ferido, curar as feridas. Mas é função sua se aproximar. Primeiro, dentro de casa. Dentro do lar, dos messiânicos verdadeiros, que estão na direção, no caminho, andando no caminho, que conhecem a verdade e que querem as vidas em busca de techuvá verdadeira, não pode haver medo e nem mentira. Estamos ceando com mentiras? Sim, estamos. Estamos celebrando festas do Eterno com mentiras dentro do lar? Sim, estamos. A nossa foto na festa é muito linda. Cada Shabat, cada vela acendida de lembrar e guardar, a cada ritual que comemoramos, que fazemos. Mas, por causa da mentira, aquilo não é uma bênção. É uma maldição. Pastor, então antes não tivesse conhecido. Sim, antes não tivesse conhecido. Mas quantos anos nós temos o nosso Rosh, Gerson Barros, nosso Rosh, Brendel, nos ensinando
falando da verdade, nos corrigindo, nos exortando. Nós ouvimos as porções durante a semana, não colocamos em prática dentro da nossa própria casa. Dado-se o período de 22 anos, o Eterno trabalhando em oculto, todos eles em observação, várias coisas acontecendo, em meio à dor, à luta, à perda, à escassez, à família separada, a uma mentira que imperava há 22 anos, chegou o dia de resolver. Então, por causa da fome, da escassez de alimento, por causa da seca, os irmãos se reencontram. E no desfecho desse reencontro, acontece a reconciliação. Todos os dons e atributos que o Eterno tem, nós temos também. Todos os dons e atributos que o Eterno tem, nós também o temos. Ele nos deu. Ele é o rei da Shalom, nós também devamos ser. Ele é amor puro, nós também devamos o ser. A restauração de todas as coisas depende de nós reconhecermos, na posição de filhos, aquilo que o Pai tem nos dado e imitar os passos do Pai, e não os nossos próprios passos. Com esse reencontro, Yosef observa os seus familiares, os seus irmãos. Ele reconhece seus irmãos. E antes dele se abrir, antes dele se apresentar quem ele era, assim como o Eterno criou a Techuvá, porque essa porção, a palavra Techuvá está do início ao fim, a Raftará dela, lá está a Techuvá do início ao fim, nós observamos que nas perguntas que Yosef fazia, ele quer ver se os irmãos tinham se arrependido daquilo que eles fizeram no passado. Deus só vai se revelar a você. Sabe aqueles propósitos, promessas que foram ditas? Elas só vão acontecer na sua vida de forma plena, perfeita. As revelações do Eterno vão ficar intrínsecas e nítidas na sua alma e na sua vida na hora que ele observar que você fez e está fazendo techuvá verdadeira. Então, Yosef, naquelas perguntas, naquele teatro do copo, naquela encenação de segurar um dos irmãos, de mandar trazer o outro, em tudo aquilo havia um propósito. Observar se os irmãos tinham se arrependido, e não basta só arrepender, é ter mudança. Ou seja, techuvá, não basta eu só arrepender, não. Eu tenho que dar os passos em direção ao Eterno, e cada passo condiz que aquele meu erro, eu me arrependi dele, eu tenho vergonha dele, não quero, não posso cometê-lo novamente, aquilo ficou para trás, tenho uma nova vida, sou uma nova criatura, fiz um 360 graus na minha vida e estou em direção ao Eterno, e isso vai ser nítido, primeiro, com aqueles que convivem comigo, com a minha família.
Somente após observar que eles se arrependeram, Yosef se revela e a mentira acaba. Impera agora a Shalom. Impera agora a reconciliação. Impera agora o objetivo primário de Hashem, que é a família. Está muito errado. Algo que eu tenho visto e observado no nosso meio messiânico. O amor do pai e o amor da mãe, 100% ou 90% para os filhos. Eu tenho conversado com alguns messiânicos. Não, amor meu aqui é só com meu filho. Meu marido, ele é uma batata doce. Eu não confio nele. Tenho escutado. Ah, não. Meu amor verdadeiro é meu filho, é minha filha. Minha esposa, eu não confio nela. E há outros que dizem que amor verdadeiro é só amor de mãe. Mãe, você deixa para trás quando você casa. Ponto. Filho é fruto, resultado deste amor. Seu amor e primeiro amor e verdadeiro, e a união de dois com um, peguem isso. Duas varas que viram uma na mão. Homem e mulher que viram, dois que viram um na mão de Hashem. A família é a união. Seres totalmente opostos, mas o Eterno faz deles um. E esse um, como o Eterno é um, há um resultado gerado dessa união ou deste amor, que é aí entre os filhos. Então, o amor da esposa, primeiro, X% marido. Não é metade para o marido e metade para os filhos. Não, não, não. A porcentagem maior é para o marido. A porcentagem maior é para a esposa. Ah, mas coitadinha, é tão linda, meu bebezinho. É lindo, lindo mesmo, mas é fruto. Essa inversão de valores, essas coisas colocadas pelo mundo, pelo sistema, tem destruído vários lares. Porque aonde está o meu tesouro? Ah, o meu tesouro é meu marido. Ah, o meu tesouro é o meu filho. Não, meu tesouro é o meu carro. Pois é, lá que vai achar o coração meu também. Eu vou colocar o meu coração, muito bem, lá está o meu coração, preso. Por causa daquilo aonde está o meu coração, eu morro, eu sofro. Ah, mas seu filho te machucou, ele foi embora. É, mas eu amo ele demais e tal, e tal, e tal, eu vou atrás dele. Ah, sua esposa fez metade do que ele fez e você nunca foi atrás. Inversão de valores. Ah, eu só confio no meu pai. É, no meu pai. Meu marido, eu não confio nele. Tá errado. Você já largou seu pai há muito tempo, quando você se casou. Olha, eu coloquei o meu coração nas coisas certas agora. Eu entendi agora que estando no caminho e estando na verdade, eu não posso viver essa mentira contada pelo mundo, por Ra-Satã. Mas quem abre as portas para a mentira, quem fala, quem comete, quem vive, somos nós. Então eu tenho que abrir a minha mente e entender, existe vidas. E Yeshua morreu por mim. O plano original de grande família, do Eterno reinando, governando, o Eterno sendo nosso Pai. Essa é a vontade soberana dele. Eu tenho que ouvir o meu Pai.
Ah, nós estamos prestes a ter um grande casamento. Nós, como noiva, eu tenho que ouvir o meu Senhor. É Ele que me manda, quem me governa, para que haja shalom no lar. Neste encontro, e depois de tudo que acontece, os desfechos, há existem várias ordens dadas por Yosef. E ele diz assim, olha, vão, né, busca, né, o vosso pai, vamos dizer assim, e não contendais pelo caminho. Já está resolvido aqui a situação entre nós, já existe a reconciliação entre nós, só que quando vocês estiverem no caminho, no processo de techuvá, de encontro ao vosso pai, gravem isso. Quando vocês estiverem no caminho, aprendendo a verdade, de encontro ao vosso pai, não contendais pelo caminho, porque agora somos todos uma família. E agora eu quero sair da parte família, casa, e falar família, comunidade. Nós estamos no caminho, conhecemos a verdade e estamos em direção ao nosso Pai. E temos contendido entre nós. E continuamos participando da saudade. Nós temos desobedecido as regras claras desta casa e aparecemos nas festas. Nós cometemos lashon hará contra o próprio irmão, que cumprimentamos com o Shabbat Shalom. Uma das mensagens mais pregadas e faladas nessa casa, uma necessidade muito grande, um adversário na qual nós temos que lutar e frear a nossa língua. Entra ano, sai ano, nós estamos contendendo mais, está ficando pior. E hoje, no mundo da informática, da informação, se você não concorda, você não tem tempo para a pessoa, você exclui, você deleta, você coloca aquela pessoa para escanteio. Pronto. Você exclui sem buscar a reconciliação. Você elimina sem buscar a reconciliação. É mais fácil deletar. É mais fácil jogar fora. Então Yosef dá essa ordem direta. Vão ao encontro do vosso pai, mas não briguem. Já está tudo acertado aqui. A nossa mente é o nosso pior adversário. A nossa mente é o nosso pior adversário. Ah, mas é muito humilhante eu pedir perdão. Para a esposa, para o filho. Ah, mas eu não vou me rebaixar a tal coisa. Não vou procurar o pastor Rocha, gesto de jeito nenhum. Não vou procurar. Não vou reconciliar, não vou. É muito humilhante para mim, eu não vou me rebaixar. Se ele quiser que ele venha. Essa contenda que eu estou tramando na minha mente, isso que eu estou plantando na minha mente, eu vou colher. Esta família ficou 22 anos. A imagem aí fica muito clara, né, meus irmãos? As ovelhas são guiadas pelo pastor e seguem o passo do pastor. As ovelhas, ultimamente, estão deixando de seguir as direções, estão deixando de fazer e praticar os ensinamentos e estão dando cabeçada uma nas outras. Isso é dentro de casa, marido e mulher dando cabeçada, mãe com filho, filho com mãe.
dando cabeçada, não consegue ter um diálogo para acertar, não consegue estar no caminho e caminhar na Shalom. Já não basta que nós temos vários adversários e inimigos lá fora. Não, nos tornamos adversários dentro da nossa própria casa. Já está muito claro aí, né? Eu e o pastor Gerson, já pensou? E eu sou esse carecão aí, e o pastor Gerson é o outro aí. Imagina essa cena. Já pensaram? Os líderes, se eles não combinassem, se não houvesse Shalom entre eles, toda a igreja seria amaldiçoada. Porque aonde eu estou aprendendo, aonde eu estou com comunhão, aonde eu estou me sentando para aprender, para participar da saudade, se a liderança, né, claro que é exemplo, não tivesse em comunhão, todo o rebanho, todos que entrarem ali também fazem parte daquela loucura, espiritualmente falando. E isso está acontecendo demais entre os messiânicos e nazarenos. Shalom, shalom, mas cada um querendo cortar o pescoço do outro. A perda dos pertencimentos estruturantes. Isso está acontecendo. E ainda mais na era do calcanhar do Mashiach. Achar que não pertence a uma família, achar que não tem valor e achar que não faz parte de algo maior do que nós mesmos. Essa parte maior do que nós mesmos está muito relacionada ao próprio ego e desejos materialistas. Olha, eu não pertenço a uma igreja, eu não pertenço a uma família, mas tem família. Mas como é que é a convivência dentro de casa? Cada um com fone de ouvido, escutando as suas músicas, só trombam um com o outro dentro de casa, são estranhos. Então, se eu deixo isso acontecer na minha casa, acabou a base, a estrutura. Se eu vou assistir um filme com a minha família e eu sou o primeiro a estar com o celular na mão, o filme lá é um assunto, meu celular na mão é outro, e o outro com outro celular na mão, e o outro também, já se foi um momento ali de lazer em família, de olhar para a mesma coisa, de discutir o mesmo assunto. Ah, isso é o capeta. Que capeta? Isso somos nós. Está na hora de revermos valores. Quando o assunto é família, nessa casa, nenhum de nós, presbíteros dessa casa, líderes dessa casa, nenhum de nós, somos frouxos quando o assunto é família. Família é prioridade. Reconciliação é prioridade máxima. E nesse quesito, chame A ou B para conversar firme. Tá demais. Porque se deixar aquele jovem, aquela criança, dessa forma, eu não pertenço a nenhuma família, eu não tenho nenhum valor, e eu não faço parte de nada. Você faz parte de algo grande. Você faz parte de algo divino, que é a família. Você tem um valor, você é fruto, filho. Você é fruto desse relacionamento. Marido, a sua esposa é algo grande, tremendo para você. Esposa, seu marido é algo grande, tremendo para você. E o Eterno dá valor a isto. Caso ao contrário, se ficar cada um na sua, não só os jovens, mas como o casamento em si, não há relação mais, não há o diálogo mais. Eu nem sei o que eu estou comendo, o que eu estou bebendo. Os meus olhos e a minha atenção, o meu coração, já está colocado em outro lugar. Eu estou perdendo a maior dádiva. Após todas aquelas coisas que o Eterno criou de forma antecipada, eu estou perdendo a maior dádiva, a família.
o ser humano, imperando o ego e o sentimento de estar só. E sendo assim, não precisa de família. Quantas pessoas nem vêm na comunidade? Não se preocupam, não enxergam o porquê de estar ali na cidade. Se puder, eu quero fazer ela de forma online aqui no meu celular, na minha casa. Eu num quarto, minha esposa no outro e o outro no outro. Nem o online está junto. Então cria o sentimento de estar só. E aí pode gerar depressão e suicídio, que está só aumentando o número. De divórcios, que está só aumentando o número. De pessoas depressivas, vencidas, machucadas por dentro, porque não tem coragem. Olha, precisamos de conversar agora. Tem que ser firme agora. Isso não está certo. Está imperando a mentira. Precisamos tirar a mentira fora e prevalecer a verdade, na qual nós conhecemos. Não precisa de ter comunhão com a família. Assim, não obtemos traços e nem estrutura familiar. Vamos colocar, então, na questão da comunidade. Ah, eu não preciso de ir, hoje eu vou, amanhã eu não vou, essa festa eu participo, aquela não. Vou dar o parecer. Ah, pastor, eu não fui porque choveu, barro. Ótimo. Choveu de novo e não avisou. Ah, não precisa avisar, não. Não precisa de criar esses elos. Precisa sim, porque senão a estrutura vai cair, vai quebrar. Para que não ocorra a geração de tal pensamento e sentimento, deva dar a devida atenção e cuidado aos filhos, à esposa, ao marido, aos pais. Tem que transmitir estes vínculos, criar essa estrutura e base sólida. Por quê? Se eu não fizer isto, o medo, desespero e angústia, ele vai imperar dentro da casa de um messiânico, dentro da casa de um nazareno, dentro da casa de um rabino, dentro da casa de um pastor, dentro da casa de um membro da comunidade messiânica da reconciliação. A esposa tem medo do marido, ela está em desespero e está angustiada. Por isso nós vemos muitas doenças. Chegou a hora. No meio da família, só prevalece Yeshua. Deva prevalecer a verdade. Marcos 3,25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Voltando então à regra, ao mandamento de Yosef, não discutam, ou seja, não se enfureçam no caminho. No caminho tem que ter shalem, tem que ter shalom, tem que ter paz e paz completa. Dentro da sua casa, você que está no caminho, tem que ter shalem, tem que ter shalom,
paz e paz completa, paz perfeita, verdadeira paz. Na sua casa não pode ter Dibá e nem Zede. Na sua casa não pode ter Dibá e nem Zede. E somando essas palavras, formam um número 11. Dibá e Zede. Somando essas palavras, dá um número 11. O número 11 é o número que nós mais vamos ver nessa porção. Lembrando que Yosef é uma figura de Yeshua. Yosef, por causa da divisão dos irmãos, nós vemos 11 de um lado. Yeshua também, por causa, né, de uma traição e forca, 11 também. O que é Dibá? Murmúrio, murmuração, né? Quando vocês forem pelo caminho, não fiquem murmurando, não. Já acertamos aqui, agora vocês estão em direção ao seu pai, né? Vão buscar o pai, na direção do pai. Não precisa de brigar, irmãos. Não precisa de murmurar, não precisa de difamar uns aos outros. Nós não precisamos, quando vocês estiverem indo, não faça relatos maldosos, não. Zed, não sejam arrogantes, não sejam orgulhosos, nem insolentes e nem presunçosos. Não, eu sou de tal maneira que eu não quero consertar com o pastor Gerson e já vou armar a tucaia para ele. Vou armar uma armadilha para ele. Eu mando uma mensagem, eu vou ligar para ele, eu vou pegar uma testemunha falsa, eu vou pegar ele. Não, não. Se consertou, se houve reconciliação, eu vou pegar a minha esposa no flagrante. Não. Se já acertou, joga fora essa arrogância. Acabou. Não, tem que jogar na cara. Eu tô te perdoando, mas é isso e aquilo outro, viu? Não perdoou, não perdoou. Não é techuvá verdadeira, ponto, falei. Não é, não é. Jogou na cara, tá murmurando aquilo ali, comentando, rapaz, mas em 1915 você me machucou, em 1915 você me machucou. Cara, levanta de onde você caiu, começa com sinceridade a techuvá. Estamos dispostos a te ajudar. Vamos fazer uma imersão verdadeira. Mas eu sou orgulhoso e tal, e eu até deveria ir, eu sei que eu deveria ir, eu sei o que eu devo fazer, mas o meu orgulho, sabe como é que é? Insolente, presunçoso. Será que perdoou mesmo? O meu marido me perdoou mesmo? Ele já disse que perdoou, moça. Ô, moço, ela já disse que perdoou? Mas será? Não sei, viu? Será que aquilo é verdade mesmo? Não sei. Será que a comunidade, como é que eles vão me ver? Vão me julgar? Vão apontar o dedo para mim? Houve reconciliação? Houve. Pronto. Viva, ande no caminho sem ser arrogante, orgulhoso, insolente, presunçoso. Para com esses relatos maldosos. Chega de murmuração e também difamação. Prefere alguns morrerem, falecerem. Veio um câncer porque houve tal coisa. Veio tal enfermidade porque houve tal coisa. As palavras que saem. Eu descarreguei, eu xinguei, eu gritei, eu esbravejei. Ufa, estou melhor. Cuidado. Não é bem verdade. Você acabou de criar vários acusadores com cada palavra que você falou. Você é isso, você é aquilo outro, e tá, e tototô. Cada palavra disso é um acusador que vai ficar até o dia do seu julgamento ali. Você mesmo é quem criou esses melahim. Outro dia falaremos disso. Mensageiros que nós mesmos criamos quando falamos. E vou apertar um pouco mais. Quando nós pensamos também e não eliminamos aqueles pensamentos. Mas espera aí, tá indo além daquilo que eu já li já. Pois é, ué.
Assim como a bondade são um degrau e escada forte, e é uma subida forte, e bênçãos e mais bênçãos, e são coisas profundas, se tratando do número 11, que também fala de força, ou é muito bom, ou é muito ruim, porque 10 fala de totalidade, está completo. O próximo número, que vem depois do 11, o número 12, lá fala de um governo autêntico, perfeito. E o 11 não está nem completo, totalmente, não é 10 e nem 12. Ele está entre. E aí é que está o problema. Tem que ser 12. Ah, tinha 11, porque um pulou fora. Quantos filhos o senhor tem? 11, que um morreu por causa da mentira, então ficou separado. Como somos arrogantes, esse número aparece de novo. Como somos murmuradores, esse número aparece de novo. Então eu não estou com o 10, com os mandamentos, com a totalidade, e nem também com o 12. E vou aproveitar para brincar com os números. O presbítero Brendo é capaz de gostar dessa. Nessa porção encontraram-se 2 reis. E esses 2 reis foram unidos por causa de uma terceira pessoa. Primeiro rei é aquele que aproximou-se do outro. Judá, representando o reino da terra, aproximou-se do outro rei, Yosef, Rosh, Senhor, cabeça. Ele aproximou-se do Rosh e Yosef, que representa o rei celestial. Mas por que que Judá, o reino da terra, se aproximou do rei celestial Yosef? Porque ele intercedeu, aleluia, pelo seu irmão. Fica difícil para mim, Daniel. Difícil, cara. Depois você corta essa parte aí, Rafa. Ele intercedeu. Ele levou sobre ele a culpa de todos. Mas quem é esse irmão? O filho da destra. O filho da destra. O filho da destra une o reino dos céus e o reino da terra. O reino da terra e o reino dos céus. Pode deixar, Rafa. Do jeito que tá, vai ficar. Pastor é um homem comum, não tem que esconder isso. Pode deixar. O pastor hoje está citando, esse aqui é o segundo santo católico, né, que eu estou citando hoje. Escutem-se uns aos outros com seus ouvidos, olhos, corações, bocas e as palmas de suas mãos. E mantenham o rugido do diabo e do mundo longe de suas casas. Pasmem, quando ele disse isso, no ano na qual ele disse isso, não existia a tira-visão. Hoje, nós temos na palma da nossa mão, e eu estou usando agora algo que, se eu não souber usar, eu perco. Eu não ouço os meus, eu não olho nos olhos dos meus, os corações não batem junto mais, as bocas não há diálogo mais, e as palmas que falam de tato, eu não tateio o meu filho, eu não tateio a minha esposa, e o tempo passa, e o rugido do diabo adentra, o rugido do mundo adentra, e a casa cai. São Sarbélio, né, e o nome dele, pasmem, é José Antônio. Está acontecendo muito. O mesmo na hora de falar firme entre um e outro, há um filho, há uma filha, deva ser dito sim, deva ser falado sim, mas prestem bastante atenção que na hora de se falar firme, toda a ação, toda a atitude, porque este filho, essa filha, vai gerar uma outra família. E o que eles verem, como é tratado, porque a casa é o seguinte, o homem em primeiro lugar, sim, dessa forma mesmo, a mulher, a sua companheira, em segundo
e os filhos em terceiro. Hoje o sistema está atacando o elemento homem. Saibam de algo, quando, claro que há exceções, mas quando o homem da casa se converte de verdade e pratica a verdade, há uma tendência de esposa e filhos irem atrás dele, maior do que quando a esposa se converte. E isso já está intrínseco dentro de nós, é um código dentro de nós. Ah, não é porque o homem ele é o bonzão, pelo contrário, a esposa tem dons e dons maiores que os homens. É ao contrário, elas enxergam lá na frente. Mas o Eterno nos provoca, colocando o homem à frente, nos ordena, nos provoca e nos ordena, colocando o homem à frente. Então, essa função nossa, de Rosh, da casa, tem que acontecer. Então, governem bem dentro dos seus lares. Porque os frutos, aqueles que estão vendo e observando, vão gerar e criar a própria, né? A nova família. Então, não deixe eles com fone de ouvido, não deixe eles trancados, porque isso é fuga da realidade. É claro que todos nós temos que ter o nosso tempo de ir sozinho, no cantinho ali, ouvindo louvor, é claro. Tem que ser respeitado espaço de marido, espaço de esposa, espaço de filho. Sim, só que há uma armadilha aí. O homem chega em casa às 5 horas da tarde, a janta por volta de 7h30, ninguém olha na cara de ninguém, só shalom, shalom, e pronto. E aí vai dormir 9 horas. Esse período de 4 horas que chegaram em casa, não houve um diálogo, não houve um concerto, não houve uma restauração, não houve nada. Já estão desligados. Não estão em comunhão. Um abraço, um sorriso, uma shalom de verdade, com a kavaná correta, já muda o dia de um de outro. Porque os nossos filhos, na escola, é descarregado várias coisas neles. Nossas esposas que trabalham fora, são descarregadas várias coisas nela. Nossos, né, os maridos que trabalham, são descarregados várias coisas também neles. Quem tem cachorro, gato, em casa sabe. Sabe o que eu vou falar agora. Ou quem já teve, né? Às vezes na família já teve. O cachorro vai lá lamber o seu pé. Mesmo se você não retribuir com carinho, com atenção, no outro dia ele vai lá lamber o seu pé de novo. Que bom que você chegou. Tava faltando você aqui nessa casa, mas a mensagem não são para os cachorros. As mensagens são para nós messiânicos. Quem entendeu, entendeu. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando nós procuramos fazer chuvar, quando nós procuramos, agimos, fazemos a nossa parte, vivemos a verdade que pregamos, vivemos a verdade que estudamos, colocamos a Torá em prática, tudo aquilo relacionado a nós fazermos, as ações, aquilo que parte de nós, você pode ter certeza que aquilo que depender de milagre, de coisas sobrenaturais, o Eterno fará. E nós sabemos que os reinos foram divididos, mas o filho da destra vai trazer todo o hebreu dos 4 cantos da terra e vai uni-los na terra onde ele prometeu reinar. Então é família, desde Adão e Eva, família, família e família. E o propósito inicial é família. Ah, mas o mundo vai de mal a pior. Pois é. Mas prevalece a vontade do Eterno. Mesmo tudo de ponta cabeça, ainda vai levantar alguém e falar, olha, eu prefiro que você pegue o básico da Paraxá, que fala de família, de restauração, de reconciliação, de viver bem com os irmãos,
de viver bem em comunidade, do que nós aqui adentrarmos na gemápia, no mundo sod. Tem pastores como nós. Olha, viva o básico aqui, como essa mensagem trivial. Vivendo, o Eterno fará coisas extraordinárias. É disso que eu estou falando, como diz o pastor Gerson. Yosef, Yehudá e os irmãos juntos, perdão, reconciliação, restauração de todas as coisas, e o verdadeiro Tikkun Olam começa dentro de casa. Eu nunca escutei isso nas palestras que eu participei. Começa dentro de casa. A reparação do mundo começa dentro de casa. As guerras que o mundo está hoje vivendo, tramando e vivendo, a Shalom acontece primeiro. O acordo de paz acontece primeiro dentro dos lares. Essa eu bolei agora. É isso aí. Só o Eterno consegue fazer tal coisa. Só o Eterno tem esse poder de fazer tal coisa. Não há ninguém nessa terra. Não há ninguém neste mundo. Somente o Eterno. Então, agora, eu quero fazer uma conclusão disso tudo. Então, o que nós vimos? Yosef, que representa o renovo, que representa o mundo dos céus, o mundo superior, que representa Rei dos céus, o renovo de Deus, o rebento de Deus, a multiplicação de Deus, através daquele que é a destra do Eterno. A força da destra, o poder da destra, o amor da destra. Aquele que está à direita, que tem esse poder de unir o rei da terra, o mundo inferior, Yehudá, o leão. Então, nós temos aqui a figura de um leão, a figura de um Deus que multiplica, a figura de um Deus que traz renovo, restauração, reconciliação, e ele expande essa restauração, ele expande essa reconciliação. E aí o que une os reinos e o que potencializa um com o outro é aquele que está à destra. E todos os três nomes e figuras nós vemos em Yeshua, o nosso Mashiach. Quando Yehudá reconhece Yosef como Rosh, como cabeça, como senhor, ali há um reconhecimento de autoridade. Nessa conclusão, eu quero falar aqui. Falta reconhecimento de autoridade com o Rosh da casa. Falo da sua casa, da sua família. A falta de reconhecimento de autoridade do Rosh da congregação aonde o senhor e a senhora vai. E nós estamos nessa porção, andando no caminho, vivendo a verdade, para que isso acabe hoje. Hoje isso tem que acabar. Hoje é nesse Shabat que eu tenho que dar um basta nisso. Eu tenho que reconhecer como fez Yehudá. E Yehudá, na frase, quando ele se aproxima, com muita reverência e respeito a Yosef, porque estava perante um senhor, um rei, um salvador do mundo, vamos assim dizer, ele reconhece que ele não é Rosh. Ele reconhece, e a palavra em hebraico aí é Avedá.
ele reconhece que ele está perdido. Ele reconhece que ele está em processo de destruição. E espiritualmente falando, essa palavra avedar ou abedar, tanto V como B aí, aponta para Abaddon. Ou seja, ele está perdido, ele sabe que ele é culpado, ele está em pecado, ele sabe que ele está num processo de destruição por causa da mentira na qual ele estava vivendo. Então, por isso ele reconhece: eu errei, eu estou perdido. Avedar, eu sou Avedar, eu menti, fiz parte da mentira, eu errei, eu estou sendo e caminhando para a destruição por causa disso tudo que está acontecendo. E espiritualmente, como nós falamos da palavra que é também radical dela, Abaddon, eu estou indo para o inferno, para o Sheol, ou estou indo em direção ao destruidor. E todo mundo sabe, quando eu falo, olha, existem duas ovelhas. Uma é morta fora da cidade, beleza? E a outra, ela é encaminhada para aquele que vai avaliá-la e destruí-la no deserto. Pega essa palavra aí agora. Eu estou perdido. Eu estou caminhando para a destruição e eu estou caminhando para o inferno, para o Sheol. Bom, da mesma palavra, do mesmo radical, avedar, nós encontramos a palavra avodar. E aí o nosso pastor Gerson já nos ensinou. O que é avodar? Avodar está relacionado ao trabalho, a serviço. No nosso caso aqui, é um trabalho relacionado ao templo, e no nosso caso como messiânico, é um trabalho que eu faço com relação ao eterno. O trabalho de Tikkun Olam, que começa na minha casa, e eu vou espalhando para os meus vizinhos ou para a minha comunidade. O trabalho de restauração, ou seja, um culto a Deus verdadeiro. Qual que é o culto verdadeiro a Deus? Eu amo minha família, logo eu amo a Deus. Eu amo meu vizinho, logo eu amo a Deus. Mas de avodar, aí é o meu jeitinho agora, pastor Jéssica que gosta disso aí. Do avodar para o avedar, é só a mentira entrar no meio. De trabalhar para Deus, de ter um serviço para Deus. E também a palavra avodar significa adoração. Entre adorar a Deus e avedar, ou seja, perdido, destruído e em caminho para o inferno, é uma linha tênue que separa a adoração de perdição, que separa a adoração de destruição. E a escolha somos nós a quem fazemos. Então, Yehudá reconhece isso. Eu pequei, eu errei, minha família está separada, eu estou indo para o Sheol, eu estou indo para ser destruído. Não, chega, acabou. Basta o que eu já fiz, eu reconheço que eu errei, eu fiz parte daquilo tudo ali junto com meus irmãos, eu fiz parte, eu falei, eu agi, não vou errar de novo não. Ô Senhor Roche, permita-me aproximar. Então, de cabeça curvada, ele chega. Faça isso hoje, por favor. Faça isso hoje. Curve a cabeça. Curve também o seu coração. Eu errei, eu falhei. Trabalha isso hoje. Porque, caso contrário, tudo que você faz não é algo nem consagrado, nem santo, mas profano, se caso estiver em pecado. E um pecado na qual nós sabemos que o fizemos e não tivemos ainda a intenção verdadeira de fazer chuvar. Aproveitando, então, a outra palavra também, da mesma, né, radical de avedar, avedar, avodar, é obed ou oved, que significa destruição. Caso eu ouvi
esse tipo de mensagem e não houver nenhuma mudança, o que me aguarda é a destruição. Então, Yehudá se levanta e tem essa atitude e vai adiante e se aproxima. Já na Haftará desta semana, quem se aproxima é o Eterno. Aquele que criou a Techuvá, aquele que criou a graça, é ele que vem ao nosso encontro. Tudo o que nós precisamos, mesmo quando nós estamos a caminho da destruição, gravem isso. O Eterno vem ao seu encontro e envia palavras. Outra coisa que nós podemos pegar é Lucas 19, 10. Faça uma conexão com todas essas palavras desse termo que eu usei. Destruição, estar perdido, estar sem salvação e a caminho, né, do Sheol. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É a mesma palavra Avedá. Nós estamos, ou éramos Avedá, e agora que estamos no caminho, não podemos voltar atrás a ser Avedá novamente, não. Nós que estamos no caminho em direção ao Pai, agora é andar em novidade de vida. Agora é andar na Shalom. Agora é andar todos os momentos buscando a Techuvá na família, na comunidade, porque nós estamos em direção ao encontro do grande rei. Tá, concluindo ainda. Matitiahu 28, verso 18, diz assim: Yeshua se aproximou deles. É o nome da porção, aproximar-se. E falou-lhes, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, preste atenção nesse detalhe. A porção fala que nós devamos aproximar. Na Brit Hadashah aqui, e também na Haftarah, o Eterno aproxima, e na Brit Hadashah, Yeshua se aproxima, fala e dá ordem, da mesma maneira como Yosef. Depois da reconciliação, eles se aproximaram, houve a reconciliação, e aí Yosef dá ordens depois de tudo tratado. E Yeshua, sombra, né, Yosef, como uma sombra, também faz a mesma coisa. Agora, Yeshua, nós vemos isso no futuro. Yeshua diz: portanto, vão e façam tal medinha entre as pessoas de todas as nações, imergindo-as na realidade do Pai, do Filho e da Rua HaKodesh, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da terra. O número 11, na qual nós falamos, que estava e está relacionado tanto na Parashá e também na Brit Hadashah, com Yeshua e os seus discípulos, a gemátria da palavra, na qual nós já discutimos, o Dibar e o Zed, que formam o número 11, nós vemos que ele ocorreu e ocorre várias vezes na Escritura, e no judaísmo ele tem um significado peculiar, que significa também desordem, imperfeição, incompletude e também, talvez, a palavra excesso. Com 10, você já está pleno. Não, eu ainda quero mais um. Não precisa. Aqui é a totalidade. Então, por isso também que eles colocam essa palavra excesso. Uma vez que um mais do que 10, né? Você já tem o suficiente e ainda busca mais. O número da perfeição divina e um número menor do que 12, que significa a perfeição governamental. Então, nós temos, de um lado, totalidade, do outro, perfeição governamental. Deus nos completa, nos dá a totalidade, a perfeição governamental perfeita
é o rei Yeshua, ele já reina, o mundo vindouro, o reino vindouro já está no nosso meio. A cada Shabat nós sentimos esse futuro e na direção desse futuro, na direção desse encontro, na direção de construir uma família, ou seja, nós vamos casar com ele. Primeira coisa é reconhecer o seu senhorio, reconhecer as nossas fraquezas. E nessa caminhada, com muito zelo, com muito amor, com muito respeito e cautela, vivemos em Shalom. Porque o reino é um reino de Shalom. Porque o rei é um rei de Shalom. E os seus súditos, claro, devam ter e ter a Shalom dentro deles. Can you imagine Jesus dropping the cross? I've had enough! If you people didn't change by now, you'll never change. I've done nothing but good. You broke my heart and broke my trust time and time again. And even if you say I'm sorry, how do I know you won't still do it? I'm done with you. I've had enough! Every one of us in this room has felt like that and talked like that and treated one another like that. And we can't even imagine Jesus doing that. But the reason he does what he does is to set the example to become what he is. He doesn't just want to lavish you in love, he wants to transform you in love. Então é isso aí, meus irmãos. Shabbat Shalom a todos, que o Eterno abençoe vocês. Shalom, shalom.